Boa noite. Olá, boa noite, Tereza, boa noite, Sara, boa noite, Florestan e Mário Vitor e o nosso querido público. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, Zé. Obrigado. Boa noite, Zé, bem-vindo. O pessoal gosta muito de você. Boa noite, jornalista Zé Reinaldo, editor internacional do Brasil 247 e da TV 247. Ô Zé, ontem eu fui para a cama dormir, estava até meio que tranquilo e tal. Aí caí na bobagem de dar uma olhadinha nas notícias do meu celular, né? E ali estava a notícia que o Donald Trump acabava de abrir uma investigação comercial contra o Brasil. Né? Aí pronto, meu sono já virou um pesadelo. Eu comecei a ler a matéria, né? O Trump alegou que o nosso país vem se utilizando de práticas desleais que restringiriam o comércio estadunidense. E aí dizer mais, que o pacote dele fazia acusações também ao PIX e queixas sobre o desmatamento. Imagina isso, desmatamento ilegal. Então, eu queria saber de vocês, que tipo de sanção os Estados Unidos podem impor ao Brasil nesse caso? E você acredita que ele vai realmente abrir mais essa linha de fogo contra o nosso país? Bom, Zé, deixa eu contar uma piada só, antes de você dar a resposta. Vocês viram a sacada do Lula contra esse negócio aí, o PIX? Ele incluiu o PIX nessa investigação? O PIX é nosso, my friend. Gracinha. Muito Sim, bom. Muito bom. Bom, eu vejo o seguinte, primeiro, né? A estatura do Trump é nesse nível, né? De se importar com coisas assim tão miúdas, tal como investigar um comércio específico numa determinada cidade. Claro, é a maior cidade do Brasil, é uma zona comercial bastante importante, mas o presidente do país, que se arvora ser a maior superpotência do mundo, se preocupar com isso mostra a estatura dele. Igualmente... Até é bom dizer, né, Zé, a 25 de março é uma rua de comércio popular. Sim. No centro de São Paulo. Quem não conhece São Paulo, fica aqui, né? É uma rua assim, de comércio de rua mesmo, tem até gente vendendo coisas na calçada. Né? Quer dizer, como é que o presidente dos Estados Unidos está preocupado com isso, né, Zé? Exato. Bom, já que você falou da 25 de março, gente do Brasil inteiro vem comprar na 25 de março, tanto consumidores como intermediários, pessoas que compram mercadorias para revender nos seus estados. E uma vez eu estava vindo de viagem da África do Sul e tinha uma senhora do meu lado que era de Moçambique. E ela estava vindo a São Paulo, ela disse que vem cada 3 meses a São Paulo para fazer compras na 25 de março. E ela vive disso. Ela diz que é o que sustenta ela. Ela tem uma vida, digamos assim, cômoda em Moçambique, vendendo os objetos de consumo que ela compra na 25 de março. Mas, além disso, além da estatura do Trump, eu queria sinalizar também o seguinte: que confissão de fragilidade ele está fazendo sobre a economia estadunidense, que vai fracassar, que vai sofrer problemas, que vai sofrer desvios por conta de algum contrabando, de alguma falsificação que efetivamente existe, mas não é o aspecto principal do comércio da 25 de março. A 25 de março tem um amplo comércio importador de coisas miúdas, de artigos miúdos de consumo, e a grande parte das importações que os comerciantes das 25 de março fazem de produtos que vêm da China, etc., e são produtos de amplo consumo. Agora, existe realmente ali um polo de falsificação, de montagem, de adulteração de marca, mas o vice-presidente Alckmin, que também concordo, eu estava escutando vocês, com grande competência, está não só se desempenhando das suas funções dele, gerais, que ele tem como ministro, como vice-presidente da República, mas agora na presidência desse comitê da crise tarifária, da crise do tarifaço que o Lula criou no último domingo, ele está se conduzindo bem, já fez algumas reuniões ontem e hoje, ele deu uma resposta cabal, ele disse o seguinte: esse tema já foi reivindicado pelos Estados Unidos em outras ocasiões. Houve várias investigações sobre isso e eles próprios já tinham dado o assunto por encerrado. Eles estavam satisfeitos, porque as autoridades brasileiras estão esclarecendo o seguinte:
nós fiscalizamos, nós estamos indo para cima, porque o contrabando não é bom tampouco para a economia brasileira. Agora, é óbvio que há questões que você não consegue resolver dentro das dimensões dos problemas que o nosso Estado nacional tem e os estados federados têm para fazer fiscalização, repressão, etc., a essas práticas ilícitas. Mas o Brasil não está dormindo sobre isso. O Brasil tem feito ações, tem exercido vigilância sobre esse assunto. E sobre o desmatamento, o Alckmin também deu uma resposta bastante assertiva. Ele disse o seguinte: nós estamos diminuindo o desmatamento. O desmatamento é uma realidade, mas nós estamos diminuindo. O governo do Lula está muito ativo nessa questão. Então, é mais uma interferência indébita nos nossos assuntos. O Trump está preocupado em questões que o governo brasileiro, que compete exclusivamente ao governo brasileiro agir. Agora, se ele quer oferecer alguma parceria nesse sentido, alguma tecnologia investigativa, algum conhecimento que a gente possa adotar, sempre, naturalmente, apropriando-nos nós próprios do que eles nos fornecerem. Se quiser fazer parceria, eu acho que os organismos policiais e judiciais brasileiros estão à disposição. Se for vantajoso para o país, a gente faz parceria. Então, ele que nos ajude também, digamos, né, se a gente tiver alguma deficiência, a enfrentar esse problema. Com o México, ele inventa a questão do fentanil, que o México facilita o ingresso do fentanil, que é uma tragédia nos Estados Unidos, o consumo de fentanil. E acusa também a China. A China já fez 200 mil demonstrações das ações repressivas que adota sobre esse problema do fentanil. Reconhece que houve muitas ações ilícitas que a China coíbe, e, claro, o Estado chinês não tem responsabilidade, nem o Estado mexicano, pelo ingresso do fentanil nos Estados Unidos. Mas, como é algo que ocorre ali no interior dos seus territórios, eles agem, tanto o México como a China. Então, o Trump está inventando pretextos e fazendo acusações completamente falsas a esses países. E tem o problema da droga. Quantas vezes os Estados Unidos promoveram ações militares? Na Colômbia chegou a montar bases militares, chegou a instrumentalizar um governo ditatorial, que não era ditadura militar, mas era um governo ditatorial civil, acusando a Colômbia de ser a responsável pela droga que entra nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não têm capacidade de coibir a entrada de droga em seu território. Aqui eu me lembro do João Baldo, inesquecível escritor, que dizia o seguinte: o problema da droga é que os Estados Unidos cheiram muito, não é dos países que fornecem. É isso. Sim. Mário? Agora, Zé, em meio a toda a improvisação e, digamos assim, o capricho que pode ter comandado algumas dessas medidas, elas merecem a maior atenção, você não acha? Elas merecem a maior cuidado, porque elas tratam essas investigações e essas represálias, sanções, bloqueios, tarifaços, elas tratam de uma ampla gama de temas muito relevantes para o Brasil. Não é? Temas que você pode elencar, não é? São financeiros, são agrícolas, temas enfim, de todo tipo, em que o Brasil foi colocado numa linha de tiro e de represálias que podem ser muito danosas, dependendo de como isso for conduzido. E qual é a sua expectativa em relação a isso? É para valer? Você acha que 1º de agosto, ou seja, daqui a 15 dias, efetivamente essas tarifas vão entrar em efeito e gravar o Brasil dessa maneira tão assim extensa? Bom, eu acho que o seu enunciado foi muito importante, porque, de fato, há um rol imenso de questões e que cabe a esse comitê, e não só a esse comitê, cabe a eu acho que é preciso instalar uma espécie de uma câmara multissetorial no Brasil para escrutinar cada um desses setores que está sofrendo investigação e que está sendo apontado como
digamos assim, vulnerabilidades da relação do Brasil com os Estados Unidos, a ver o que é que tem, que providências nós temos que tomar da nossa parte e nos municiar de argumentos sólidos para refutar as acusações. E deixa uma coisa, só um detalhe, porque já a abertura da investigação, que vai começar lá em primeira reunião em setembro, já supõe um adiamento do prazo. Como é que vão entrar em efeito medidas de punição sem que haja nem mesmo a audiência do tal escritório de comércio exterior para examinar esses casos? Você não acha que há uma contradição aí? Acho que sim, só que essa questão, digamos, é complementar, não é? O Trump, quando anunciou o tarifaço, ele não invocou essas razões em primeiro lugar, essas razões foram invocadas ontem. Então, é uma contradição, mas o conjunto das medidas não se prende apenas a essa, entre aspas, motivação, né? Mas eu gostei também, Mário Vitor, do uso da expressão linha de tiro, que é um problema complementar. Eles estão indo para cima através da OTAN. Então, o Brasil, com a acusação que a OTAN fez ontem, entrou na linha de tiro do braço armado do imperialismo, que é a OTAN. Claro que eles não fizeram ameaça militar, mas é muito estranho que uma organização militar nuclearizada, composta por 32 países, que faz guerras à torta e à direito, venha dizer, se imiscuir no problema não mais apenas interno de tarifas do Brasil, da relação do Brasil com os Estados Unidos, mas se imiscuir no comércio externo do Brasil com países terceiros. Então, vem já a questão da extraterritorialidade. Acusou o Brasil, a Rússia e a China, o Brasil, a Índia e a China, de estarem fazendo comércio com a Rússia, que é um país sancionado. Sancionado por quem? Por eles. A Rússia não está sancionada por nenhuma resolução, porque existem, digamos, sanções no direito internacional, são previstas sanções multilaterais adotadas pela ONU. Já aconteceu com vários países isto. A Rússia não tem sanções, não sofre sanções corroboradas pela ONU. São sanções unilaterais dos Estados Unidos e de países da União Europeia, ou do conjunto da União Europeia. Então, também entrou aí no alvo do imperialismo ocidental, de uma maneira geral, o comércio exterior do Brasil, na tentativa de nos chantagear e nos obrigar a uma posição de política externa completamente contrária aos princípios que o Brasil vem adotando. E olhe que o Brasil não é pró-Rússia. Isso já foi reiterado 200 mil vezes também. O Brasil tem uma posição de neutralidade, compreende as razões da Rússia, mas não dá razão à Rússia. E ofereceu os bons ofícios para dirimir o conflito por meios políticos e pacíficos. Agora, a questão que você coloca, é difícil a gente fazer uma previsão em se tratando do Trump, mas há muitos fatores que pesam no sentido, eu não digo da retirada total das sanções, eu não acredito que ele vai retirar as sanções, mas é possível que ele faça uma moderação nas sanções, que haja algum nível de redução e algum adiamento. Hoje também o Alckmin dá uma sinalização disto. Ele diz, olha, nós temos urgência de fazer uma negociação, mas se por alguma razão os Estados Unidos vão prorrogar as conversas, porque o Brasil quer ir lá, quer conversar, etc., já até mandou uma carta, se por alguma razão essas negociações forem prorrogadas, tudo bem, a gente compreenderá as razões e vai continuar insistindo nessa necessidade. E há muitos fatores que pesam também contra a decisão dos Estados Unidos, nos próprios Estados Unidos. Haja visto aquela declaração da Câmara de Comércio poderosíssima, que representa algo como 3 milhões de empresas, eles fizeram um protesto contra as sanções. Soltaram uma nota dura ontem, né? Uma nota dura. Isso. E concluindo, eu acho que o comitê presidido pelo Alckmin deve estar analisando quais são os trunfos do Brasil também, né? Então, o Brasil fala, por exemplo, em encontrar novos mercados. Para alguns setores é mais fácil, para outros é mais difícil. Hoje sai uma informação de que 6 setores da indústria acham muito difícil a reciclagem, mas os setores do agronegócio acham que é muito possível que eles consigam reciclar, encontrar mercados substitutos ao mercado americano. E é preciso ver também quais são
digamos assim, algumas vantagens comparativas que o Brasil tem para sensibilizar empresas e negócios estadunidenses que têm determinados interesses aqui, interesse de fazer acordos aqui, de obter algumas vantagens aqui, que a gente pode usar como trunfos e como barganha na negociação. Então, eu acho que a ação do Comitê Negociador do Brasil está apenas começando, não houve ainda a reunião, e, por conta disso, desse atraso, pode acontecer isso que o Florestan, que o Mário Vitor levantou, que o prazo não seja cumprido em 1º de agosto. Então, é algo que a gente vai ter que aguardar o processo se desenvolver, que ainda está muito no começo. Tereza. Ô Zé Reinaldo, embora a carta do Trump, aquela anunciando a taxação, tenha começado com Bolsonaro, passado por Big Techs e liberdade de expressão, para só no final falar em questões comerciais propriamente ditas, né? Essa investigação por ele determinada, que o sujeito anunciou ontem que vai começar, nela não foi citado Bolsonaro, caça às bruxas, nada disso. Uma decisão, parece que mais puramente persecutória em relação a comércio. Também aí vem essa fala desse homem da OTAN, aí já falando em sanções contra o Brasil e outros que fazem negócios com Rússia e tal. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: hoje aventou-se aí pela mídia, o próprio Florestan falou disso há pouco, a hipótese de Bolsonaro ser o chamado, entre aspas, boi de piranha, alguém que foi usado pelo Trump, porque suas verdadeiras razões são outras. É o incômodo com o Brasil protagonista, com o Brasil dos BRICS, com o papel do Lula no mundo, em suma, todos esses calos, essas pedras, né, que, de alguma forma, o Lula coloca no sapato do Trump, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que é plausível, veja bem, porque tudo começou com o BRICS. Antes dele decretar as sanções no dia 9, já nos dias do BRICS, foi dia 6 e 7, ele fez algumas declarações de fúria e disse: os países do BRICS todos vão sofrer sanções dos Estados Unidos, eu não admito isso e tal. Isso fez com que as diplomacias, não só do Brasil, mas de outros países, reiterassem aquele princípio de que o BRICS não é contra ninguém, o BRICS sequer é um bloco estável, um bloco constituído com normas rígidas, tanto que é um grupo muito aberto. Então, tudo começou com esse problema mesmo, do protagonismo do Brasil, o protagonismo do BRICS, o poder de atração que o BRICS tem sobre o sul global, o fato de o BRICS estar se transformando, o Celso Amorim falou isso, o BRICS é o grande agente do multilateralismo no mundo contemporâneo. Achei uma declaração extraordinária, um grande avanço na compreensão do Brasil sobre o papel do BRICS. E, de fato, o BRICS vai se transformando num vetor da multipolaridade e do exercício do multilateralismo como método por excelência de uma política externa, de uma relação externa que tem que ser democrática entre os países, seja bilateralmente, seja entre os blocos. Então, de fato, eu acho que a questão do protagonismo do Lula e o protagonismo do BRICS, essa questão pesou muito. Esse tema da investigação comercial, que eu acho uma coisa menor, que é, de fato, a única medida que ele tomou estritamente comercial, veio depois, e veio muito depois. Depois que ficou evidente que o decreto do tarifaço não tem a ver com o déficit comercial americano, com prejuízos que o Brasil estivesse acarretando à economia americana, porquanto nós é que somos deficitários. Nós é que devíamos, digamos assim, impor um tarifaço. Claro que isso não está no horizonte, nem eu estou defendendo isso, estou falando por hipótese que nós somos deficitários. Então, apareceu como uma espécie assim, válvula de escape, uma espécie assim de tentar descaracterizar que é uma sanção política, porque do jeito que foi anunciado é uma sanção política. Agora, hoje, apareceu com força esse tema das Big Techs, setores do próprio governo que não são mencionados oficialmente, mas essas notícias que saem
na grande mídia de que alguns palacianos se referiram, falaram em off, que o Brasil tem sérias desconfianças de que a Big Tech entrou, mas não por conta da visão conspirativa de que o Alexandre de Moraes está censurando, etc., por conta do interesse na energia de Itaipu. E já há uma campanha sobre isso, porque quem compra o excedente da energia de Itaipu é o Brasil. Então, está havendo uma campanha no Paraguai, certamente instrumentalizada pela direita e pelo imperialismo, para que o Paraguai tenha o direito de vender não ao Brasil, mas aos Estados Unidos para instalar data centers e essa energia ser consumida para efeito de alimentar os data centers da inteligência artificial. Então, isso até há uma declaração, acho que do advogado-geral da União, o Jorge, né? Jorge Messias. O Messias, né? Então, é preciso analisar esse aspecto, porque isso apareceu com uma certa força esta tarde. Mas eu acho que é um combo, Tereza, é um combo de sanção política com trazer o Brasil para o leito da guerra comercial global, que não se pode ignorar isso. Se em relação ao Brasil, os Estados Unidos têm superávit, com uma grande parte dos países ele tem déficits enormes, é um dos aspectos do parasitismo dos Estados Unidos, e ele está numa guerra geral contra o mundo, uma guerra comercial geral contra o mundo, e o Brasil agora foi atraído para esse vórtice aí dessa guerra. Zé, nós estamos num momento crucial, né? A crise profunda do Império Estadunidense, né? O temor, né, de se negociar com um país que não cumpre os seus compromissos, porque, na realidade, é isso que está ocorrendo, né? Ele está chantageando e tem utilizado, inclusive, o poder da sua moeda para confiscar recursos de países que são sancionados por eles. Fizeram isso com a Rússia, fizeram isso com a Venezuela, né? E eu te pergunto o seguinte, será que os BRICS vão conseguir criar um sistema de autodefesa? Será que o Brasil consegue fazer uma reserva importante, se livrando do dólar? Você acha que existe possibilidade de o comércio não ser mais restrito ao dólar e você acha que isso está próximo? Muito bem. Bom, por falar nisso, hoje o Bananinha falou que vai vir uma bomba atômica financeira sobre o Brasil, que o pior ainda está por vir. Então, eu não sei o que é que virá. Que medida é que o Trump estaria cogitando tomar que provocaria um terremoto na Bolsa brasileira, nas finanças brasileiras, enfim, no sistema financeiro brasileiro. Então, eu não sei do que se trata e também que medidas a bomba é o pai dele, né? O pai dele é a principal bomba que nós temos aqui no Brasil. É isso. Agora, sobre essa questão da desdolarização, isso foi muito abordado a semana passada durante o BRICS. E o BRICS fixou uma posição. E o Lula também, né? O Lula, digamos assim, tornou preciso o seu discurso sobre a desdolarização, que nós não somos partidários de fazer uma desdolarização abrupta, nem vemos condições disso ser feito, inclusive tecnicamente, de maneira abrupta. A questão da desdolarização é este processo gradual que pode se intensificar, óbvio, pode, por conta da velocidade também com que a China está se afirmando no mercado financeiro, no mercado de capitais no mundo, mas se trata de que, gradualmente, o comércio intra-BRICS e também entre os países do BRICS e países de fora do BRICS possam fazer com o uso das suas moedas locais. Eu não vejo a curto prazo a possibilidade de uma desdolarização e da gente denominar as nossas reservas, que são robustas, em outra moeda, de maneira assim, isso nem seria vantajoso, acho que para as próprias finanças nacionais, isso poderia provocar também turbulências. Então, há que se ter cautela. A própria China, que ela detém uma quantidade enorme de títulos da dívida americana,
faz isso de maneira muito gradual. Está fazendo reservas em ouro, etc., está usando a sua moeda em várias transações, mas a China nunca disse que vai apertar uma bomba atômica financeira contra os Estados Unidos, porque isso é contra também os seus interesses, que as economias e finanças estão, sob muitos aspectos, muito entrelaçadas. Mas assim, o momento que nós estamos vivendo, a gente não tem nem a OMC para garantir uma discussão, né? Quer dizer, os BRICS vão conseguir resolver isso? Ou vamos ter que fazer uma reforma ampla na ONU e revitalizá-la? Bom, isso também está em tela, digamos assim, mas também não é algo que vá se fazer no curto prazo. É possível que a gente viva momentos prolongados de caos no mundo, inclusive com conflitos de outra natureza. As coisas não se resolvem institucionalmente assim de uma penada. É um processo mais complicado. Então, tem muitos interesses díspares entrecruzados entre as nações. Mário? E Zé, nessa mesma linha, então, o Donald Trump parece ter decidido entrar na guerra entre Rússia e Ucrânia do lado ucraniano de maneira mais explícita, né? Ao que parece, eu queria que você analisasse essa virada, se é que é uma virada, essa guinada, a relevância dela, e há alguns analistas que avaliam até que já há uma terceira guerra mundial em andamento, que ela é feita da qual seria indício essa entrada dos Estados Unidos com armas e ultimátums à Rússia, não é, ao Vladimir Putin, não é, essa associação com a OTAN, mais diretamente com a própria OTAN, que você acabou de citar, que está com as quatro patas do lado da Ucrânia nesse conflito com a Rússia. Quer dizer, já existiria, por meios indiretos e cada vez mais diretos, uma entrada dos Estados Unidos nessa guerra. A gente sabe que depois que uma potência entra na guerra, ela não sai facilmente, né? A não ser que seja derrotada. Sem dúvida. Bom, quando a gente fala OTAN, a gente fala Estados Unidos também, por maiores que sejam as contradições entre os Estados Unidos, no caso, o governo Trump, e a OTAN, que se manifestam desde o primeiro mandato dele, mas a gente não pode nunca esquecer que quem comanda militarmente a OTAN são os Estados Unidos. Tem um pacto ali que é o seguinte: o comando militar geral da OTAN é sempre um general americano, e o comando civil, que é o secretário-geral da OTAN, é sempre um diplomata ou um político de destaque da Europa. Então era aquele Stoltenberg, agora é esse Mark Rutte. O Stoltenberg era, acho que, norueguês, e esse Mark Rutte é ex-primeiro-ministro da Holanda, né? Bom, então, OTAN e Estados Unidos são, digamos assim, duas faces de uma mesma moeda. Agora, o Trump ele sempre faz declarações ambíguas, e um dia ele fala uma coisa, outro dia ele modera um pouco. Então, ele diz o seguinte: bom, é preciso fornecer os mísseis Patriot à Ucrânia, mas quem vai fazer isso é a Europa. Então, a Europa é que vai pagar, é a União Europeia que vai pagar, que é uma forma dele dizer o seguinte: bom, eu estou autorizando a entrega de tais armas, mas eu não estou entrando diretamente na confrontação. A própria reação da Rússia não foi uma reação assim tão visceral. Claro que o Medvedev, que é sempre há um acordo ali entre o Putin, faz uma política mais de chefe de Estado, e Medvedev bate com muita força. O Léo diz que é como que fosse o policial mau, quando tem uma questão a resolver no interrogatório. Mas, então, a Rússia não reagiu ainda de todo a isso. Eu interpreto essa questão ainda não é a entrada total dos Estados Unidos na guerra, quer dizer, não é uma mudança de qualidade bastante acentuada, embora seja uma sinalização forte. Mas ainda me parece que é no sentido de fazer uma pressão mais forte sobre a Rússia para tentar obrigar a Rússia a mudar de posições, porque nesse íntere em que ele tentou, desde 20 de janeiro até agora, dizer que ele ia conseguir pacificar a Ucrânia, a Rússia só se fortaleceu e a Rússia só intensificou as suas ações militares
ganhou terreno e infligiu novas derrotas ao exército ucraniano. E isso, o Trump disse, bom, eu não estou gostando disso, porque ele quer um acordo de paz, ou ele diz que quer um acordo de paz, mas que não seja algo tão definitivo assim a favor da Rússia. Então, eu acho que também isso é preciso aguardar um pouco, o desdobramento, a ver até onde vai essa entrada dele diretamente na guerra. Agora, eu acho assim, a guerra global ela já existe. Pode-se dizer que, lato sensu, nós estamos vivendo um ambiente de terceira guerra. O que não existe ainda é essa confrontação direta entre as potências, porque seria realmente uma tragédia. Né? A OTAN contra a Rússia, Estados Unidos contra a Rússia, uma agressão direta à China, isso seria realmente uma página trágica na história da humanidade. Mas a guerra global está em curso, não tenha dúvida. Muito bom ter você aqui, Zé. Você amanhã tem que acordar cedinho, trabalha muito, mas de vez em quando você abre a sua agenda. Queria só trazer uma última notícia, Tereza. Nós dois erramos, viu? Segundo o Igor Gadelha, do Metrópolis, ele subiu essa matéria agora, Lula decide vetar o projeto que aumenta o número de deputados. Nós achamos que ele ia lavar as mãos, né? Pois é. Ele achou que isso ia ter... Ele se reuniu com a Gleisi, com o Rui Costa, o Sidônio... E agora ele está com bala na agulha para poder vetar algo do Congresso. Aqui, há alguns dias atrás, não estava. Agora ele achou que isso aí ia pesar nas costas dele e do Alcolumbre também, né? Porque acho que o Alcolumbre estava querendo se livrar disso aí. E me permite um pitaco nisso, a reação da opinião pública eu acho que foi decisiva também, né? O Lula ia ficar mal perante a opinião pública. Exato. O Palácio já teve decidido a lavar as mãos, que o Lula nem vetaria para não ofender o Congresso, não azedar mais a conversa, mas também não sancionaria. Isso foi uma posição que teve praticamente batido o martelo. Mas as coisas mudaram, por isso que o Zé Reinaldo falou, a rejeição muito grande. Essa pesquisa que saiu hoje da Quest trouxe 80% de rejeição a esse aumento do número de deputados. Agora, vamos ver se o Congresso vai derrubar o veto, né? Daqui a uns dias. Mas daí o problema não é do Lula, né? Não é do Lula, Olha, antes do Zé se despedir, Zé, você precisa realmente frequentar mais o Boa Noite, viu? Porque o pessoal gosta muito da tua presença aqui. A Marilda fala assim, Lula é um gênio político, o bobo é quem tenta ensinar a política ao presidente Lula. Inclusive, o Hugo Mota fez isso nas redes dele, né? Com aquele vídeo do Instagram. A Laurita fala assim, quebrou a cara. A Laurita fala assim, onde é que estão depositadas as nossas reservas, infelizmente em dólar? A gente tem urgentemente que mudar esse tipo de moeda e saber onde elas estão. Sérgio Bernardo pergunta também se tem a possibilidade de dos Estados Unidos pegar isso. Estados Unidos. Não é isso, Zé? Nossas reservas, boa parte está nas dívidas dos Estados Unidos. Eu não domino assim digamos assim, essa informação. A China, eu sei Brasil... que tem uma boa parte das nossas reservas que estão em títulos americanos. Isso é possível. É possível. Foi alguém, não é eu que estou inventando, foi alguém, eu não sei se foi o Manteiga que nos disse isso, Florestan. Foi. Tá bem. A Raquel fala assim, Zé Reinaldo, o Trump está muito fragilizado mesmo, a extrema-direita é muito ruim de governo. O Júlio César Berardo fala assim, deram um pix no pé. Adorei o trocadilho. O Rodrigo fala assim, queremos o Zé no Rio. Vem, Zé, você falou que viria. Te cobrando ao vivo, né? Eu fiquei 8 dias no Rio. Assim, fiquei 8 dias lá durante o Blitz. 8 dias, gente. A Joara Minharo fala assim, Mirei Brema. É boa noite, né? Acho que é. Mir Brahma é boa noite em albanês. Mir Brahma. Em albanês. Ela fala assim... eu amei a sua entrevista com a Ailde. Você esteve no Rio, né? Aí foi entrevistado pela Ailde. E aí ela fala, eles querem você lá no Rio, mas também fazendo live de lá, assim, sabe? Como é o nome dessa moça que escreveu em albanês? Hein, Sara? O nome da moça que escreveu em albanês? É a Joara Minharo. Joara. Tá sempre aqui. A Joara está sempre aqui com a gente. É uma internauta fiel.
Isso. Ela é, sim. E para encerrar, o Wilson fala assim: boa noite. Nenhuma pesquisa de opinião sobre o Senado ao Congresso versus o presidente Lula. Esse não seria o momento ideal? E o Felipe Bastos fala assim: Zé, comenta o fino da ironia. Os bolsonaros diziam que o Brasil ia virar Venezuela, pois virou. O Bananinha é o Guaidó, o Bozo é a Corina Machado. Falta só o bloqueio de ativos e a exclusão do SWIFT. Fechou. É isso. Tá certo. Muito bem. Boa noite, gente. Boa noite. Zé. Boa noite, pessoal. Até amanhã.